Bom, você sabia que 1 em cada 3 casamentos aqui no Brasil termina em divórcio? Isso pode refletir o quê? O falecimento da instituição chamada casamento? É sobre este tema que eu vou conversar hoje com esse casal, Paulo Dutra e Eusélia Dutra, que já é de casa, vocês já conhecem. Mas muito obrigada por terem aceito o nosso convite para tratar de um assunto tão importante, né? Um prazer, né? Nós agradecemos. Eu não estou podendo virar muito o pescoço porque eu estou aqui travada aqui desse lado, mas tudo bem, vamos lá. Bom, a instituição casamento, diante desse dado, diante dessa estatística, vocês consideram que realmente houve esse aumento de divórcio? O que pode estar gerando, o que pode estar provocando esse aumento de divórcios, final de casamento, né, gente? Na opinião de vocês. Ela responde essa aí. Realmente tem aumentado e a tendência parece estar para aumentar ainda mais. Isso se deve principalmente ao fato de que nós estamos valorizando muito as coisas e pouco as pessoas e os próprios relacionamentos. Porque você observa, Alcineia, que quando algo nosso danifica, estraga, a gente corre para uma assistência técnica, a gente dá um jeito de arrumar. Mas quando há dificuldades no relacionamento, e sempre vai ter, somos pessoas totalmente diferentes, de famílias diferentes, que nos unimos em um relacionamento. Então vão ter dificuldades, atritos, conflitos, divergências de ideias, de pensamentos. Mas nós não queremos sentar e nortear, conversar. A falta de diálogo, ela de fato, ela dificulta muito, né? Muito. Não queremos conversar, ponderar, ver o que estamos dispostos a abrir mão, a investir também. Olha, e aí já queremos romper porque achamos que é o meio mais fácil. Alguns pontos, né, foram citados aí nessa pesquisa feita pelo IBGE que leva ao divórcio, ao fim do casamento, né? Como, por exemplo, dificuldade financeira, conflito com a família de cada cônjuge, né? A vida sexual, a falta do diálogo, que é o que você acabou de colocar, a infidelidade e as expectativas irreais que um tem sobre o outro, né? Vocês concordam com isso? Com certeza. Inclusive, nós trabalhamos com casais e ministramos um seminário chamado Oficina de Casais, com o objetivo de dirimir esses conflitos. Abordamos esses 6 pontos, exatamente para nortear esses casais que estão vivendo essas situações, tanto como corretivo quanto como prevenção. Pastor, o que mais atinge um casal que possa levar o divórcio? Na realidade, além desses pontos aqui que a gente já citou, né? Isso. Eu acredito que o principal é a falta de entendimento que casamento não vem pronto. O casamento é uma construção. E as pessoas, elas entram num casamento com uma ideia fantasiosa de serem felizes. E não têm o conhecimento, a consciência de que precisam ter ajustes, e esses ajustes passam por renúncias, onde ambos vão ter que renunciar para construir uma nova vida, que é essa vida a 2. São 2 pessoas distintas, vivendo sua individualidade, e que não vão perder a sua individualidade, mas precisam deixar de ser individualistas. Não é aquela frase, né? Eu vou casar para ser feliz. Você tem que estar feliz para casar. Isso, eu já tenho que ser. O problema da humanidade para todas as coisas hoje que eu consigo enxergar é que nós não sabemos quem somos. E nós não olhamos para nós mesmos e geramos expectativas fantasiosas sobre o outro ser humano, sem levar em consideração que nós também somos, falhamos, erramos. Agora, nós queremos misericórdia, apoio quando é conosco, mas quando é com os outros, nós queremos a justiça, né? A correção. A justiça própria. A justiça própria. Pastor, tem quantos anos de casamento já? Nós estamos fazendo agora em outubro, se Deus permitir, 28 anos de casados. Estamos com 27. Qual é o segredo para manter um casamento por 28 anos? Não existe segredo, né? O que existe é uma decisão, a decisão de nortear as nossas vidas por princípios. A palavra princípios, ela conota você colocar como prioridade, né? Então, os princípios que norteiam o nosso casamento não é a nossa vontade própria. Nós abrimos mão dela para aprender em sabedoria os conselhos do nosso Pai Eterno, que é Deus. Tomamos a Bíblia como regra de norma de fé e prática e somos cristãos e entendemos que o casamento foi feito por Deus
e ele é que tem toda a autoridade para nos nortear, nos proporcionar um ambiente de maturidade, onde nós iremos constituir famílias sólidas, né? Filhos bem sucedidos, bem resolvidos, e essa é a intenção de se gerar. E nesses princípios entra o perdão, temos que exercitar o perdão, e Deus nos capacita para isso, a compreensão, a solidariedade, a misericórdia. Valores eternos. Valores né? eternos. Quando surge aquela briguinha, aquela discussão, o que vocês fazem nessa hora? Olha, Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que tipo de dor, de ferida que isso ocasionou, né? Porque há feridas superficiais que dá para serem resolvidas rapidamente. Algumas, elas exigem um processo mais moroso, mais demorado. Então, nós precisamos reconhecer isso. Então, tem momentos que nós não tocamos, buscamos um momento mais adequado para conversarmos, não no calor das emoções. Nós costumamos dizer, dependendo do que seja, isso aqui tem que ir para o freezer. Isso. Só dá para comer quando virar sorvete. É uma boa dica. Isso. Exatamente, né? Então, Deus tem nos dado a graça e a gente também estuda, né? Querendo aprender. Então, a gente pondera. Algumas vezes sou eu que calo, outras vezes é ele que cala porque eu estou mais alterada. E uma dica, né? Porque nós temos o objetivo de construir, de estabelecer. Uma dica, nós temos um seminário para casais chamado Só para Mulheres e Só para Homens. Onde trata exatamente dessas questões. Isso, nós falamos de situações que não são problemas, mas que por falta de conhecimento de ambas as partes, tanto da mulher para com o homem, quanto do homem para com a mulher, nós tratamos da questão do comportamental, fisiológica, né? Como nós respondemos, agimos emocionalmente, como essa dinâmica, as diferenças. Eu vou querer saber mais detalhes sobre esse encontro, que é só para mulheres e só para homens. E aí depois também. nós fazemos um chamado Rosa Azul, que aí junta os dois. Gente, ninguém tem mais desculpa, mas eu vou chamar um pequeno intervalinho e na volta a gente continua esse bate-papo aqui com Paulo e Euzélia Dutra sobre divórcio, casamento e família. É um pelar e outro cai, a gente volta já já. E nesse terceiro bloco do programa eu pedi para o Noacir se juntar a nós, né? Porque ele, gente, ele acho que bateu o recorde, né, Noacir? Pelo menos de quem está aqui na mesa. Nessa mesa, né? Paulo e Euzélia estão com 27 anos de casado e você com quantos anos? Com 31 anos. 31 anos. Como é que é para manter 31 anos de casamento, né? Muito tempo. É interessante. Desafios diários, né? Vocês têm Com tido certeza. desafio diário, uma dose generosa de compreensão, certo? Tem momentos que a gente pensa assim, eu quero ser feliz, mas não ter razão, né? Então a gente precisa, né? Porque logo depois, né, a lógica chega, aí se conversa e tudo se resolve. Então tem que ter uma dose de paciência muito grande e, acima de tudo, estar firmado, né, na palavra de Deus. Porque se a gente coloca na cabeça que o casamento é indissolúvel, porque é uma instituição divina, então eu foco naquilo. Deus me escolheu como esposo dela, da minha esposa Gisele, e Deus escolheu a ela como, né, como minha esposa. Então, Anoacia, aquela frase, o que Deus uniu não separa o homem, está valendo firmemente aí para vocês, porque foi a frase do meu convite de casamento, foi essa. Ah, é? Foi, tá vendo? Que legal, Você viu? não E tava aí lá, mas ficou, entram sabe? os princípios. Jesus Cristo, ele disse assim, aprendam de mim Sim. e aprendam comigo a serem mansos e humildes de coração. Isso. Se nós não decidirmos em andar como Deus quer, nós andaremos infelizes ou então nós andaremos quebrando todos os relacionamentos. Não é só marido e mulher, são todos, porque em todos tem dificuldades, tem desgastes, Problemas tem sempre vão desavenças, existir. tem Sempre vão problemas. existir. Paulo, agora, esse equilíbrio dentro do casamento, essa duração do casamento de 27 anos, 31 anos, de que maneira isso reflete na educação dos filhos e na estrutura familiar? Bom, em primeiro lugar, os filhos têm os pais como referência, né? O ditado já diz que casa de pai, escola de filho. Então, um casal que vive um ambiente equilibrado, onde ambos se respeitam, se honram, o objetivo do casal, um servir ao outro, né?
Porque muitas pessoas entram de forma errada na relação conjugal, achando que vão tirar benefício do outro. Quando na realidade é o contrário, é para que nós sirvamos o outro e dessa forma sejamos supridos. E tem gente que ainda entra no casamento, inclusive para fugir de casa, né? Também. Tem esse fator, né? As pessoas entram pelos motivos errados. E tá aí uma coisa, a gente quer casar, mas ninguém, antes de casar, procura saber o que é, como funciona, não é? A gente, você quer ser médico, você vai para a faculdade, né? Tudo que você quer ser, você vai estudar. Mas você quer ser marido e mulher, mas não vai aprender nadinha. Por uma referência, né? Sobre a palavra de Deus e com fato quem. interessante, eu vi essa semana um depoimento daquele filósofo Leandro Carnal, muito bom. Ele diz assim, resumindo, não existe sociedade em nenhum lugar do mundo onde o governo é corrupto e a sociedade é ética. Ou a sociedade é corrupta e o governo é ético. Porque é a sociedade que coloca o governo e é exemplo e é a semente da sociedade que está lá no governo. Isso então mesmo. eu trago um pouco mais para baixo. A família é a semente da sociedade. Então é difícil nós termos uma sociedade ética se não temos um núcleo familiar ético, com valores respeitados, cada um, certo, no seu direito e dever, né? Na família, eu me lembro um psicólogo que diz assim, na família não existem direitos iguais. Não existe. O pai é pai, a mãe é mãe e o filho é filho. Isso mesmo. Ele tem que obedecer o pai e aprender com o pai. O pai tem que respeitar o filho, mas educá-lo como filho. Exatamente. Certo? Então os direitos são separados para que a família seja uma sociedade nuclear ética. E voltando à pergunta que você fez, com certeza isso reflete na vida dos filhos, porque são reflexos, né? Não só do ponto de vista de que eles irão constituir também uma família, mas também do ponto de vista deles terem emoções, ambiente, sentimentos corretos de uma família estruturada, de um casamento em que eles vão ter ali como base. Tem uma referência de família. Exatamente. O que nos norteia? É o princípio do relacionamento de Cristo com a igreja. Sim. Então eu como homem, tenho como referência Jesus. Então o que Jesus faz quando a igreja erra? Quando a igreja peca? Ele perdoa. O que a igreja faz? No caso, simbolicamente, eu não deixo de errar, porque sou a referência de Cristo no meu relacionamento. Mas a ideia é que nós entendamos que existem mecanismos, porque hoje é muito comum as pessoas, em função de seus conceitos e valores, quebrarem princípios para serem felizes, porque não suportaram uma traição, um problema. Mas nós temos uma aliança entre nós dois. Não importa o que ela faça, não importa o que eu faço, a minha opção para com ela é perdoá-la e manter nossa relação. E essa é uma decisão baseada... E detalhe, as pessoas na palavra. As pessoas perguntam se isso não é uma concessão para o erro. Eu digo, não. Isso é um ponto de equilíbrio onde nós entendemos que o que vai nos nortear não é a oportunidade do erro, mas a oportunidade do acerto. Então nós optamos por acertar. Até porque o nosso desejo é sempre respeitar essa confiança que um deposita no outro. E eu sou fiel a ela porque, em primeiro lugar, eu sou fiel a Deus. Isso. Eu tenho uma aliança com ela porque, em primeiro lugar, eu tenho uma aliança com Deus. E vice-versa. Exatamente. Olha, são jeito. exemplos e mais exemplos, e o nosso tempo está esgotando. Vamos aqui fazer uma oração para que o nosso tempo se estenda aí para 1 hora. Uma hora de programa, né? Mas olha só, esse de fato é um tema bastante interessante, é muito complexo. A gente vai continuar abordando isso aqui no programa, né? Porque é uma necessidade que a gente sente na sociedade. As pessoas querem entender, se entender, inclusive, né? Alguns casais que estão aí passando por problemas conjugais, enfim. Muito obrigada, né, a você, Paulo e Eusélia, por estarem aqui conosco, dando esse exemplo, né, de 27 anos de casamento. Ao Anuassi, que está conosco aqui no programa, é nosso parceiro, já é de casa, né, Anuassi? Mas que hoje a gente quis assim, explorar um pouco mais do Anuassi, porque 31 anos de casamento é um grande exemplo. Uma boa história. É uma boa história, Muita coisa muito pra bom. contar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente continua batendo um papo sobre esse assunto na próxima semana. O que vocês acham? Okay. Pode Tudo ser. Né? E você que está em casa, se quiser participar, pedir uma opinião, você que está aí passando por algum problema, o número de WhatsApp está aparecendo para você aí na tela, você pode já mandar a sua pergunta, tá bom? E a gente vai estar abordando esse assunto aí na próxima semana também, tá bom?
muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela sua companhia aí em casa. E eu não posso deixar de encerrar o programa, gente, agradecendo também a Destaque Modas, que está me vestindo. Essa roupa que vocês estão me vendo aqui vestindo. Muito bela, hoje, muito bela. Muito bela, muito elegante. Então, vocês vão encontrar na Destaque Modas. O número está aparecendo para você aí na tela também. E lógico, a gente também quer agradecer aqui ao Hotel Blue Tree, que está sempre caprichando aqui, né, com essa mesa do nosso lanche da tarde, para a gente estar gravando aqui e oferecendo esse lanche para vocês também. Então, fiquem com Deus e a gente fica por aqui curtindo um pouquinho da música, que é composição sua, né, Noacir? Sim, sim. E nós agradecemos o convite. Obrigada, obrigada. Um ao outro separou e os moveu do seu lugar. Homem e mulher os fez família. Um projeto divinal lá do coração do Pai, que reflete o amor de Deus. Família. Mais que uma casa, fez-se um lar, um lugar de comunhão. Filhos como herança do Senhor, fruto galardão do amor. Família, sobre esse lar, firmado na rocha, que vive na sua palavra, repousará o eterno cuidado, para ser do Senhor a família. Deus abençoe as famílias, né? Amém. Programa Referencial. Oferecimento Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Mateus Supermercados. Você no coração da gente.